bom dia. Nós somos o grupo de Física Geral 2, no turno. Eu me chamo Mariana, sou da Engenharia Civil. Eu me chamo Daniel, sou da Engenharia Civil também. Eu sou o Elber, da Engenharia Elétrica. E nós vamos apresentar o projeto Ponte Levadiça Automatizado com Arduino. A nossa motivação, primeiramente, foi ter conhecimentos físicos para aplicar na ponte, que um dos movimentos é a mecânica dos fluidos, a hidrostática, e o uso da automatização e funcionamento da ponte com Arduino. O planejamento e execução de um protótipo que demonstrasse o funcionamento da ponte levadiça. E a nossa inspiração foi a ponte móvel de Lessa, no Porto de Leixões, em Portugal, a Old Wilson, nos Estados Unidos, e a Tower Bridge, em Londres. Nossos objetivos são a automatização com Arduino, que é uma placa que ela faz o circuito de movimentação da ponte. Os materiais da parte física são eletrônicos, usamos ferramentas e acessórios para fazer a parte física, e os fundamentos físicos teóricos para isso. A mecânica dos fluidos, que é nossos fundamentos físicos. Usamos um fluido viscoso, tem bastante viscosidade, pouco alcance, moléculas e átomos distribuídos igualmente, alta densidade, forma do recipiente que são colocados, é difícil expansão e compressão, e aqui tem um movimento rotacional dele. E o fluido que usamos é o fluido de freio. Aqui nós temos um exemplo de um sólido se movimentando no fluido. A massa específica ou densidade absoluta, dada pela letra ρ. Aqui é a unidade de variação de massa ocupada pelo recipiente, que é a variação de volume dentro da seringa, no caso. E aqui é o fluido de freio que vamos usar. Falar um pouco sobre o princípio de Pascal. No caso, o princípio de Pascal, a gente utilizou ele na questão das seringas, né? Porque a gente utilizou uma seringa para transportar a força para outras duas. O princípio de Pascal nos dá essa fórmula, né? Que é força do ponto 1 sobre a área do ponto 1 é igual a força do ponto 2 sobre a área do ponto 2. Essa função também nos diz que quando nós aplicamos uma força em uma área menor, a gente faz uma movimentação maior, mas a gente consegue distribuir uma força maior na segunda área. Tem também a questão do torque. O torque ele aparece no motor. Quando o motor faz o movimento rotacional, empurrando a seringa, ele, igual está mostrando no vídeo, empurrando a seringa, ele vai transferir esse torque para outra seringa que vai transferir para a ponte, fazendo ela subir. A pressão é dada pelo P, variação de força, que vai ser dada pelo motor, que vai girar uma mosca, impulsionando uma pressão no embolo da seringa para fazer com que esse fluido chega nas outras partes da ponte cisalhadas para levantar a ponte basculante. Porque assim, quanto maior a área da seringa, que foi usada aqui, 20 metros, menor a velocidade e a pressão aumenta. O princípio de Bernoulli, que vai ser a partir do escoamento, que é dado de um ponto para o outro, tanto aqui no caso maior para o menor, que vai entre pressão, velocidade e altura. E a vazão volumétrica, que é dado por φ, que é a velocidade do escoamento, o diâmetro, tá? Vezes o diâmetro, e o T, que é o tempo. Isso, a vazão transversal, que no caso é a mangueira junto com a seringa, a área é dada por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? E, claro, é aproximadamente 3,14 o π. E esse aí é o equipamento que a gente usou, que é o chamado Arduino, que ele faz o controle eletrônico e automático da ponte. Nós temos a área da alimentação,
ele pode ser alimentado tanto com uma fonte externa como pelo conector USB, que é por aqui que a gente envia, grava os comandos dele. A gente tem um botãozinho de reset. Aqui são os pinos de entrada e saída analógico, digital. Aqui embaixo são os analógicos. Aqui temos alguns pinos de energia direta, fonte alterna. E esse aqui é o principal chip, que é ele que ele grava o comando, a programação para executar os comandos. O chip que usamos foi o Arduino Uno Matrix. Esse foi feito o esquema eletrônico, onde mostra que a ligação dos sensores, demonstra que a fonte externa que alimenta somente o motor, juntamente com a ponte H, que é o módulo ponte H que controla a direção do motor. E temos aqui também cada saída digital dessa daqui, associada com o resistor, mandando energia e o comando para alimentar os LEDs, que são os indicadores de semáforo, tanto para os barcos aqui como para os automóveis. E esse aqui é um aviso sonoro que é justamente para chamar a atenção do condutor que estiver passando por ali, que vai haver uma modificação. Esses aqui são alguns componentes que foi adquirido. E essa aqui é a ligação que é feita do fototransistor, que a gente usou um fototransistor de infravermelho, juntamente com um LED emissor de infravermelho também. Ele está sempre mandando a energia diretamente para o fototransistor, e de acordo com que quanto mais energia o fototransistor ele recebe, menor é a resistência dele, devolvendo a corrente que ele está recebendo para a porta analógica que a gente usou. Aqui, de acordo com os fornecedores, que achamos em sites, em ferramentas, eletrônicos, acessórios, variedade, decoração de materiais de construção, escolares, medicamentos, vacinas, nós podemos fazer o orçamento, vendo os valores unitários do total deles. E o valor total deu R$ 1.371,65, mas como tínhamos alguns materiais, conseguimos outros, tivemos que comprar também, o total usado por nós foi R$ 194,45. Então, concluindo, a aplicação da aprendizagem de teorias fundamentais da física, que estudamos em sala de aula, o modo de planejamento e execução do projeto, o apoio colaborativo do professor de Física Geral 2, o OPS, o mini curso de programação do Arduino, disponibilidade de alguns materiais para fornecedores. Podemos também desenvolver habilidades cognitivas e técnicas do grupo e oportunidade de crescimento da capacitação na área de engenharia. Então é isso. Aqui está a nossa biografia. E o nosso e-mail. Muito obrigada. Aqui os semáforos, tanto de um lado como do outro, indicando que as embarcações devem esperar o momento. Aqui temos os dois semáforos que controlam o trânsito em cima da ponte. Em cima, aqui na frente, aqui prateado, são os sensores que vai detectar a presença da embarcação, que vai emitir o comando para fechar o semáforo e começar a executar os comandos. E aqui no final também tem um sensor de saída, que ele também detecta a chegada de um outro barco também. E vamos fazer a simulação. Aí, simulando como se o barco estivesse chegando,
Aí ele começa o aviso sonoro. Aí ontem nós tivemos um problema que o motor não está dando conta, não está dando força suficiente para subir. Aí a gente não conseguiu arranjar outro motor até hoje, então... Aí, como pode ver, ele mostra o sinal verde para a embarcação finalizar o percurso dela. E aqui no final ele reconhece e manda o comando novamente aí para baixar a ponte. Aí, finalizando, ele libera novamente o semáforo do tráfego dos veículos. E aqui é só uma demonstraçãozinha como ficou a parte interna. Tanto aqui da parte do motor, enviando o fluido para as seringas cisalhadas aqui da ponte basculante. E a parte da freio. Bom dia a todos, né? Nós somos da Engenharia Elétrica, eu me chamo Milena. Ana Clara. E o nosso trabalho, né, proposto foi a criação de uma bomba de vácuo. Tá, para entender um pouco sobre o projeto, a gente tem que falar sobre umas leis da física. A primeira que iremos falar é a equação dos gases, só que ela foi criada pelo Clapeyron, um engenheiro elétrico, por coincidência. A equação é PV igual a nRT. P é a pressão, que a gente quer descobrir normalmente, que é em ATM. O V é o volume, que é em metro cúbico. N é o número de mols, R é a constante. E T é a temperatura em Kelvin. Outra coisa que a gente precisa saber também é um pouco sobre como vai funcionar. O projeto consiste num compressor e uma cúpula de vidro, no qual, quando a gente coloca água, a gente sabe que ela vai mudar de estado líquido para gasoso. Mas isso acontece porque as moléculas lá de dentro, elas ficam colidindo na parede, então elas estão transladando. E quando ela bate na parede, ela adquire uma força. E por estar numa área, ela vai adquirir uma pressão. E o líquido vai entrar em ebulição quando a pressão do ar estiver igualmente à pressão da molécula. Aí vai entrar em ebulição e as moléculas que estavam no estado líquido vão virar gasoso. Por isso vai formar uma vaporização em torno de toda a cúpula. E aí, basicamente, a gente pode ver isso a partir do diagrama de fases da água, né? Que a temperatura dentro da câmara, na água, ela continua a mesma. Só que o que acontece? Para que ela mude do estado líquido para o vapor, a pressão vai diminuir. Vai diminuir para que ela faça essa transformação, né? E como eu tinha esquecido de falar no anterior, o vácuo é a região onde não se tem matéria. Tanto que na equação, se você colocar zero em qualquer uma das incógnitas, consequentemente a pressão vai ser igual a zero. Que quando a gente está procurando vácuo, a gente procura a menor pressão possível. Por isso vai abaixar. E os cálculos que a gente fez foi só para ver quanto seria o vácuo ideal. Que foi um ATM é dividido... Não, sim, mas aí quando passasse dividir pelo número, aí daria isso, daria 30. O absoluto. Só que como a gente sabe, tem uma dificuldade imensa em conseguir um vácuo absoluto, por conta da vedação e outros problemas em si. E aqui nós temos, né, um croquis do que deve ser o nosso projeto, né? Inicialmente por uma câmara, uma bomba de vácuo, com mangueiras e um conjunto de válvulas que fariam essa disposição, né? Essa brincadeira, digamos assim, de tirar e
tirar o ar de dentro da cúpula e voltar o ar, para ver justamente essa dinâmica do vácuo. E aí, do que a gente fez, né? A gente realizou, que foi uma câmara redonda, tiramos as válvulas, depois de testes, né? Percebemos que teríamos que fazer essas alterações e colocamos somente uma mangueira ligada a um compressor de ar todo o conjunto vai ser a bomba de vácuo. Tá, esse é o nosso orçamento, depois de diversas mudanças, como iremos mostrar posteriormente. O nosso orçamento final ficou por R$5, porque a maioria das coisas já tínhamos e outras conseguimos emprestar. Que é o compressor, o pote de vidro, a chapa de madeira, que a maioria das coisas veio dos outros protótipos, então ele só foi reutilizando. O gerador de vapor, que é para esquentar, e a fita isolante, que era para enrolar os fios. Esse foi o experimento que pegamos como base, referente ao qual o professor mostrou durante as aulas, e a gente tentou fazer o máximo semelhante possível. Entretanto, tivemos várias divergências. E aí, né, de acordo com as divergências, nós fomos testando e fazendo vários protótipos até chegar nesse final. Esse foi o primeiro, que é o que, assim, mais se assemelha ao experimento básico, porque tem uma panela, tem um conjunto de válvulas, só que nós estávamos utilizando compressor de ar. E aí depois nós podemos perceber que ele não seria efetivo para a aplicação que a gente queria. Além do que também nós tivemos problema com o manômetro, que ele também não estava, ele funcionava, mas não para esse caso. Depois nós testamos de novo, fizemos com uma cúpula quadrada, né, utilizando um aquário. Aí voltamos para a panela, uma panela menor, utilizando uma chapa um pouco mais, Um pouco mais simples. mais fina. E aí tiramos as válvulas e colocamos a mangueira direto. Depois trocamos para uma cúpula redonda de vidro, onde na primeira vez, nos primeiros testes, nós estávamos usando ainda uma chapa de acrílico para fazer a vedação, só que tamanho foi a pressão lá dentro que acabou rompendo a chapa. Então nós utilizamos uma chapa de madeira, só que também todos esses protótipos nós não tivemos êxito como o inicial lá da panela, só que da panela tinha ainda um porém de que não era possível ver ao redor, só de cima. E até chegar ao nosso projeto final, que não é mais nem com a bomba industrial, não é mais com a panela e nem com a chapa de acrílico. Porque desenvolvendo todos esses protótipos nós fomos adequando e vendo aquilo que estava funcionando melhor, né? E aí chegamos a isso. A chapa de madeira, que inicialmente tinha sido para a nossa vedação, virou um suporte para melhorar na nossa estética. Tiramos o conjunto de válvulas e acoplamos a mangueira direto no sistema e o motor. Além da estética, a gente percebeu também durante os testes que se o vidro ficasse em uma superfície qualquer, ele esfriaria mais rápido. Então seria mais difícil de evitar a ebulição. E as conclusões que chegamos são essas. Que a temperatura durante o projeto todo, enquanto está aqui, que a temperatura vai ser a mesma. Ela só vai diminuir quando o ar voltar para o sistema, quando acabar o vácuo. Quanto a pressão menor quando de ebulição, o vácuo muda a superfície de contato, que é o caso do balão, e a temperatura final, quando voltar a pressão Quando abrir normal, o sistema, a vai ser temperatura vai diferente. mudar. Porque perdeu energia cinética. Aqui são as referências utilizadas, né, durante o projeto. Muito obrigada.
desenhar muito. Menina, E não dá certo. tá, coloca o termômetro aí. Qualquer coisa esquenta. Eu gosto de 60. Você tira até 65 graus. 65. Foi quanto a gente conseguiu. Tá. Direitinho. E foi pra 53. 65 pra 60, 53. 12. Não, vai subir mais. Foi até 55. 10 graus de 10 graus de diferença. Eu, a Lorraine, a Francisca e o Guilherme vamos apresentar a vocês o nosso trabalho sobre simuladores de ondas mecânicas transversais. São 2 projetos que iremos apresentar para vocês. O objetivo do nosso trabalho é mostrar propagações de ondas mecânicas transversais e observar o comportamento e suas características, como a frequência, o período e a amplitude. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço, transportando somente energia em momento linear. Os parâmetros da onda. Nessa imagem a gente consegue ver alguns parâmetros, como a velocidade, que está sempre representada pela letra V, que ela depende muito do meio onde a onda se propaga. Temos o lambda, que determina o comprimento no eixo X equivalente a uma oscilação completa. Temos o A, que representa a amplitude, no caso está mostrando só a crista, que é a parte positiva da onda. E nós temos esse ângulo de defasagem. Não vem tanto a casa, mas ele só mostra que a onda está defasada naquela quantidade de graus, que é a parte da onda que está antes do grau. A velocidade da onda, como eu já falei, ela depende do meio em que ela se propaga. Pode ser o ar, pode ser o meio de água. A frequência, ela equivale ao número de oscilações em 1 segundo. O período, ele é o tempo de uma oscilação completa. E o comprimento de onda, ele é o valor no eixo X que condiz com uma oscilação completa. Existem 2 tipos de ondas. As ondas mecânicas, que são ondas que se propagam no meio material e elas são governadas pelas leis de Newton. E as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que resultam da interação de um campo magnético e um campo elétrico. Elas não precisam de um meio material para se propagar. Um exemplo de onda eletromagnética é o sinal de rádio que a gente escuta, o sinal da nossa televisão, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Classificações. Existem 5 tipos de classificações para as ondas em relação à propagação delas. As unidimensionais, elas se propagam em um único sentido. As bidimensionais, elas se propagam em 2 sentidos.
As tridimensionais se propagam em todos os sentidos. E dando um pouco mais de ênfase nas duas últimas, que são as longitudinais e as transversais. As longitudinais, a direção de vibração é igual à direção de propagação. Como exemplo acima, podemos ver uma mola, onde você faz esse movimento na horizontal, e a onda também se propaga na horizontal, na estrutura da bola. E as ondas transversais, que é o termo do nosso trabalho, cuja direção de vibração ela é perpendicular à direção de propagação, que é o exemplo da corda que está pendurada numa parede. Uma ponta, a gente faz um movimento na vertical e a onda se propaga na horizontal. Agora, primeiro projeto. Nosso primeiro projeto é a dança de pêndulos. O dança de pêndulos consiste simplesmente em uma estrutura que alinha pêndulos um do lado do outro com pequenas diferenças de tamanho. Aqui a gente tem a prévia do projeto, o primeiro protótipo, e aqui é o projeto pronto. Então, a estrutura são usadas pêndulos simples. O que são pêndulos simples? Pêndulos simples são pequenas massas acopladas a um pivô que oscilam e apenas num sentido. O pêndulo simples, as forças sobre o pêndulo simples, quando ele está em repouso, a única força que consiste sobre ele é o da massa e a força da tensão. Mas quando a gente tira ele de repouso, a força do seno, a força do cosseno se anula com a tensão. Então só sobra a do seno, que seria a única força que explica o movimento dele. Tá, montagem do experimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse experimento é definir quantos pêndulos nós vamos ter. A quantidade de pêndulos da estrutura é arbitrária. Quem estiver fazendo o projeto que decide quantos pêndulos vai colocar na sua estrutura. E nós escolhemos 12. Nós temos 12 pêndulos. Depois a gente tem que definir quanto tempo cada pêndulo vai oscilar na estrutura. Para usar como base de tamanho e de montagem. E vale ressaltar que cada pêndulo ele tem que ser colocado em duas cordas, uma do lado da outra placa, porque ele não tem a oscilação no próprio eixo, não fica girando. Agora o próximo slide, que é a fórmula que a gente usou para calcular a oscilação do tempo, ou a oscilação do pêndulo no projeto. A fórmula é T igual a delta T sobre o número de oscilações. Aqui a gente tem um exemplo. Nós pegamos o número 66 como base aleatória. Então, no pêndulo 1, nós escolhemos que ele vai ter a oscilação de 1 segundo, 1 segundo de movimento. Então o delta T sobre o número de oscilações seria 1. Aí aqui a gente tem o 12º pêndulo, que é a diferença sobre os que nós escolhemos. Então, do 12º pêndulo para o primeiro, a gente vai subtrair 12 do número de oscilações e divide pelo número de espaço, que aí deu 1,5. Então quer dizer que do primeiro pêndulo para o último, existe a diferença de 0,2 segundos. Aí esse aqui foi como base. Esse aqui é o nosso, o que a gente usou de fato. A gente subtraiu 1,2 por 1 e dividiu por 11. 11 por quê? 11 são os espaços que existem entre os 12 pêndulos. A gente conseguiu um valor de 0,018. Então, desse pêndulo, o primeiro pêndulo, para esse, são 0,018 segundos de diferença. Do primeiro pêndulo para o segundo, são 2 vezes 0,018 de diferença, até chegar no último, que vai dar completamente 0,2. Aí nisso, aqui a gente tem a fórmula para calcular o tamanho de cada corda do pêndulo. A fórmula é L, que é o comprimento, igual a T mais delta T, que multiplica a constante gravitacional sobre 2π, isso elevado ao quadrado. Bom, nosso segundo projeto é a máquina de ondas. A máquina de ondas é um modelo de onda transversal e para a sua montagem nós utilizamos 20
24 espetos de bambu e juntamos com fita adesiva, deixando uma distância de 7 centímetros de um espeto para o outro. Em cada extremidade nós colocamos uma massinha de modelar, de 5 gramas cada uma, totalizando 48 massinhas. Aqui temos algumas imagens de diferentes ângulos do projeto. Bom, essa é a velocidade da propagação da onda. A velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Por ela, você vê que há uma proporção linear já do comprimento de onda com a velocidade. À medida que a velocidade aumenta, o comprimento de onda também vai aumentar. E se a velocidade diminuir, o comprimento de onda também diminui. Nós temos um orçamento dos dois projetos, em torno de R$ 49,00 e R$ 49,00 de um orçamento total. E a conclusão do nosso projeto. Nosso projeto era para a gente observar mais o comportamento das ondas. Então, como conclusão, a gente consolidou o conteúdo que foi ministrado nas aulas de ensinações. É isso. Muito obrigada. Bom dia, gente. Nós vamos fazer o projeto da mesa vibratória. Ocorreram algumas modificações da conclusão inicial, do objetivo inicial, mas deu certo. Tá. O estudo das ondas mecânicas, ele vem há muito tempo sendo feito e ele nos proporcionou a gente apreciar música, a gente poder retirar pedra do zinco sem fazer cirurgia. Além desses benefícios, o estudo das ondas mecânicas, eles têm alguns malefícios, né? Como as ondas mecânicas em si têm alguns malefícios que podem prejudicar na vida humana, que são os terremotos, que são a ressonância, que é o que aconteceu nesse caso aqui, nessa imagem. É uma ponte nos Estados Unidos, em Tacoma. Ela atingiu o nível de ressonância por causa de ventos, né? Batiam nela e ela alcançou o nível de ressonância e acabou se despartindo no meio e quebrou. A gente também tem algum desbalanceamento em alguns motores rotativos, né? Motores rotativos, geralmente em helicópteros, tem um desnível, um desbalanceamento, ele acaba, o sistema acaba quebrando. Mesa vibratória, ele é um equipamento fundamental no processo de criação e pesquisa de produtos, tanto na engenharia civil, elétrica, automobilística e aeroespacial. Eles são utilizados em modelos reais ou modelos em escala, e eles são feitos testes de vibração, especialmente desenvolvidos para simular em ambiente controlado, né? Se possível, fosse que os objetos operam durante a vida útil. Aqui a gente tem alguns exemplos. Esse aqui é um prédio na China, pela PSB, uma empresa chinesa. Eles fizeram esse modelo em escala do prédio e aplicaram nele toda a vibração superior no local. E ali do lado a gente tem uma foto de um concurso de edifício de mesa vibratória, onde os alunos eles têm um determinado tipo de estrutura e eles têm que fazer a melhor estrutura possível que suporte o maior tempo ou maior quantidade de carga
de acordo com a escala Richter, né? Uma quantidade de vibração possível. Aqui são alguns testes, né? Em carros, somente para simular o que ele vai sofrer ao longo da vida, né? As intempéries da pista, os níveis da pista, a regularidade, tudo isso influencia em todo o sistema do carro. Aí ele são feitos esses testes para poder. Mesma coisa, isso aqui são testes da NASA, né? Utilizando a mesa vibratória para simular toda a turbulência que vai ter durante o lançamento do foguete e dos satélites em si. A gente também tem isso hoje muito na produção de smartphones e computadores, né? Smartphones, geralmente eles usam um sistema de OIS, né, de estabilização ótica nas câmeras, até mesmo acelerômetro. Aí eles utilizam uma mesa vibratória para simular quais são as regularidades que esse produto vai sofrer ao longo do tempo, ou até mesmo para nivelar ou para balancear os acelerômetros. Nós fizemos uma estrutura capaz de fazer a simulação como se fosse um terremoto, digamos assim, e a gente fez duas estruturinhas como se fossem uns prédios para mostrar a diferença referente à frequência que vai tocar nela e mostrar a diferença entre os tamanhos das estruturas. E nós vamos contar com a ajuda do aplicativo, pelo celular, vamos colocar aqui. E só que. Pode passar, usando o sistema de vela para fazer a movimentação da estrutura de cima, nós utilizamos o motor de aspirador de pó. Esse sistema da manivela ele transforma um movimento rotacional em um movimento linear, né? É o principal uso dele, né? Ele é muito utilizado em mesas vibratórias mecânicas. A gente tem aqui alguns esquetes na da produção. Referência da produção. Essa aqui foi a imagem do vídeo que foi apresentado para a gente, né? Uma referência, sugestão. Outro projeto que a gente procurou, referência. Mais ou menos como seria. Duas imagens da produção. Fotos. Abaixo do vibrômetro. Tá. O vibrômetro, né, ele é capaz de calcular as oscilações e vibrações produzidas pela mesa, né? Ele já dá as vibrações de acordo com a escala de Mercalli. É um pouco modificada, mas é bem próximo. E essa é a diferença, né? Porque a escala ela tem a diferença de registros sonográficos, né? A escala de Mercalli modificada, ela tem como de caráter os efeitos, né? De acordo com o tamanho, por isso que elas podem ser muito divergentes, né? Mas aqui, essa aqui é a tela que vai aparecer do aplicativo, que é a tela real. Esse orçamento do primeiro projeto é isso. Daquele primeiro, a gente acha que ele é o melhor a ser feito. Esse aqui não é o melhor de todos. A gente usou essa madeira, né? Chapa de madeira, MDF, motor indicador que a gente já possuía. Então a gente botou o valor de outro motor, os parafusos, rolamentos, suporte para haste, a gente botou as molas, que é o sistema. Essa estrutura circular também, tem que voltar, modificar ela. E eu não sei se vou demonstrar. Tá. Toda calma. Bom dia.
meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Engenharia Elétrica. Eu estou apresentando um trabalho que eu fiz junto com o meu colega Gabriel, que infelizmente teve que sair para ir trabalhar. Nosso projeto, a gente fala sobre o modelo dinâmico da onda. Então, nossa motivação foi o estudo das ondas mecânicas, as dinâmicas, sua propagação, o movimento harmônico simples, a relação com o pêndulo e a gravidade. Desenvolver atividades manuais, porque a gente fez a base da parte desse trabalho. E a gente entender toda a parte prática e aplicação, né, do que a gente vê em sala de aula. Então, a primeira parte, né, do nosso projeto, a gente está falando sobre ondas. Então, vou explicar um pouco o que são as ondas, né? As ondas, elas não transportam matéria, isso que é a parte mais legal dela, que ela transporta energia. Nós temos 3 tipos de ondas, que aqui, a da natureza, elas podem ser ondas mecânicas, que é o que a gente vai tratar nesse projeto, de ondas mecânicas, eletromagnéticas, ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, eletromagnéticas, elas não necessariamente precisam de um meio, então elas podem se propagar no vácuo, e as ondas gravitacionais. O nosso projeto, a gente trata de propagações bidimensionais, elas podem ser unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Nosso primeiro experimento é a máquina de ondas, que é um experimento bem simples, mas que demonstra legal essa propagação da onda na matéria, transportando a energia. Sim. Quando a gente tem ela está teoricamente, né, em inércia. Quando a gente propaga uma força, né, propagando energia, a gente vê o movimento dela em onda, onde ela vai, a gente propaga a energia daqui e vê ela percorrer por todo o caminho. Então você vê o modelo dinâmico de uma onda. Indo e voltando. E aí o nosso segundo experimento, que é a onda de pêndulos. Então, o pêndulo simples a gente trata, né? Foi um experimento que Galileu colocou no nosso mundo moderno, que é um sistema que é composto de uma massa, que é acoplada a um pivô, e quando a gente tira esse ponto da inércia, a gente está vendo, né, o comprimento e o tempo que ela demora para ir e voltar, a gente consegue descobrir a gravidade. Então esses aqui são os comprimentos que a gente usou, e as oscilações, os 9 comprimentos, os tempos de oscilação. Primeiro partindo de uma oscilação por minuto, e a gente vai aumentando as oscilações. O material e o orçamento, a gente acabou tendo um orçamento de R$92. Aqui. E aí você vai ver primeiro ela se formando uma onda. Depois o movimento começa a bagunçar, a se misturar, e aí ela vai se dividir, formando em 2 partes. Ela vai se dividir em 2 partes, depois volta a oscilar. A gente vai formando a onda de novo, aos poucos.
assim eles vão voltando para o mesmo movimento. Voltando ao movimento de origem. E se ficar assim até eles pararem, eles vão ficar fazendo esse ordenamento. Então pessoal, bom dia. O projeto que a gente vai apresentar é um radar feito com Arduino. Os objetivos ao fazer o projeto: aplicar o conhecimento que a gente adquire aqui de forma teórica na sala de aula e também desenvolver habilidades essenciais que todo engenheiro tem que ter, a parte de projetar, noção espacial. O que é o Arduino? O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica. Então, com o auxílio do Arduino, você pode fazer diversos projetos. E a gente está fazendo esse do radar. Os materiais. Aqui a gente tem a placa Arduino do modelo R3, um servomotor, um sensor ultrassônico, a protoboard, tinta, MDF e os fios jumpers. A placa Arduino. Essa é a placa da plataforma Arduino mais comum de ser utilizada, a Uno R3. Aqui a gente tem o cabo de alimentação e também o cabo pelo qual a gente insere o código na placa. A gente vai estar usando algumas portas digitais no nosso projeto, que são essas daqui de cima. Portas analógicas também. E aqui tem as fontes de alimentação, o VCC, o Terra. Tem a protoboard também. Aqui está mostrando o esquema com a distribuição aí, os ligamentos da protoboard. E essas duas faixas horizontais aqui, todos os pinos são ligados, esses daqui. A gente está usando eles para colocar a alimentação. E tem esses pinos da parte central. Eles são ligados aqui de forma vertical, né? Nesse esquema aqui. O sensor. Bem, o sensor é o HC SR04. Ele tem esses dois dispositivos. Um é chamado de gatilho e outro é chamado de receptor. Um lança os pulsos de onda e o outro vai receber esses pulsos se eles voltarem, caso ele entre em contato com algum objeto. Porque a onda vai chegar até o objeto e vai ser refletida. Então esse receptor vai captar esse sinal. Essas ondas que ele emite, elas são de mais ou menos 40 kHz, são ondas de alta frequência e elas conseguem detectar, se o objeto consegue refletir a onda, ele vai detectar os desse objeto, tá? E a gente pode também pensar na questão de, por exemplo, se o objeto estivesse se afastando, o detector, ou se aproximando também, o detector ainda consegue saber com precisão onde ele está, porque quando ele se afasta, o comprimento
de onda ele vai aumentar, né, da onda que está refletida, diminuindo a frequência. É a mesma coisa, quando ele se aproxima, a comprimento de onda diminui e a frequência aumenta. Então ele faz esse balanceamento para poder determinar com precisão aonde o objeto está, dentro do raio de alcance aqui do sensor. O raio de alcance desse sensor vai de 2 centímetros até 4 metros, mas no nosso projeto a gente está usando até 40 centímetros. E aí a gente tem também o servomotor, que é o SG90. Ele é um motor, mas ele funciona somente, ele só faz movimentos angulares. Ele não gira 360 graus. Ele só gira 180 graus e ele gira nos 2 sentidos. Então a gente tem aqui, ele roda 180 graus e a velocidade angular dele faz 0,12 segundos a cada 60 graus. Isso funcionando a 4,8 volts sem carga. As ferramentas utilizadas: régua e cegueta, a gente cortou a madeira para fazer um suportezinho para a placa do Arduino e o sensor. A pistola e bastante cola quente para colar também a caixa e algumas peças. E a fita que a gente usou mais para organizar os fios. Orçamento. Foi realizada uma pesquisa com o objetivo de conseguir um projeto mais eficiente, com custo-benefício melhor. Então a gente fez uma pesquisa e definiu os fornecedores, que estão na tabela. Esses são os nossos fornecedores, que a gente chegou lendo através da pesquisa, né? E o sensor ultrassônico, em torno de R$10, a protoboard, o Arduino, os jumpers e o servo, dando um total de R$141. Fundamentação teórica do projeto. Na parte da teoria, a gente tem a parte das ondas, né? Que no caso, né, ele vai emitir ondas e também vai receber essas ondas refletidas. Bom, das ondas a gente pode classificá-las de contra a natureza, né, ondas mecânicas que precisam do meio, né, para se propagar, as ondas eletromagnéticas que elas podem se propagar no vácuo, né. Aí, como exemplo de onda eletromagnética tem a luz, aí de ondas mecânicas tem de som. Bom, aí também a gente pode classificar quanto ao sentido de propagação, que no caso das transversais, o sentido de propagação é perpendicular, no sentido, né, o movimento da onda, a longitudinal é o sentido paralelo, onde a onda vai se mover. No caso existem vários fenômenos assim que ocorrem com ondas. No caso aqui do nosso projeto usou o fenômeno da reflexão, né, que é a onda, no caso do emissor, né, que nem explicou antes no sensor. Bate no objeto, depois volta. Então assim, a gente fez aqui alguns cálculos assim, de mais ou menos como que ia ser. No caso aqui, como ela bate, né, e volta, a distância ela vai ter que ser o dobro, né? Então assim, tem essa leve diferença na forma. Como o nosso projeto a gente fez em microsegundos em vez de segundos, então houve a necessidade de transformar ali a velocidade do som, que é onde eu vi ali, porque isso aqui é uma magnética, mecânica. Então a gente fez ali a transformação para poder ficar certo a relação. Bom, da parte do motor certo, nós temos a questão da rotação em si, né, que ele vai rotacionar em π. Então, ele vai ter esse deslocamento angular de π radianos, no caso, vai fazer esse arco aí de rotação e vai permitir que o motor, né, possa captar ali, esse raio aí, qualquer objeto nesse ponto. Acho que eu tenho a forma da velocidade angular, assim, que seria π sobre o tempo, né, que ele vai ficar fazendo o teste aqui na semente do objeto. A execução na parte do circuito. Esse é um diagrama, um sketch que a gente fez do circuito. É um circuito simples. A gente tem a ligação ali da alimentação do sensor e do servomotor e também um fio transmitindo o sinal, né? As informações, os dados que ele vai trocar com o microcontrolador do Arduino. Algumas imagens da montagem do circuito. E a execução do código. A gente teve que programar tanto a placa do Arduino quanto a outra plataforma, o Processing.
que esse processing ele vai trazer a parte visual para a gente do radar. No Então, caso, a parte do código do processo. no caso assim, a gente teve dois códigos, né? O código do Arduino foi feito em C, assim, ele foi a parte mais... Ele é que fez o motor girar e o sensor poder devolver a distância onde está o objeto. É isso que esse código do Arduino faz. No caso aqui, a gente tem que ativar as portas seriais, né, para ele conseguir fazer a comunicação com o Arduino. A gente coloca a angulação para poder ele receber esse tipo de informação. A gente põe a forma que a gente colocou lá da velocidade para ele justamente desenvolver isso. E a partir desse código que a gente fez no processo, vai estar gerando essa imagem aqui, já devolvendo para a gente a distância e o ângulo que o servomotor está, né? A distância do objeto até o sensor. No caso do código do processing, a gente usou 3 funções principais. Uma função só para poder fazer esse desenho de fora do radar, que foi a função drawRadar. A gente fez a função de drawLines, que era justamente para das linhas verdes, que são das ondas que está emitindo do radar. E fez outra função drawObject, justamente para poder captar essas ondas em vermelho, a gente escolheu a cor vermelha, a gente pode mudar a cor se a gente quiser, para poder captar as ondas que está recebendo refletidas. Fez toda essa parte toda visual do processo. Então nessa parte do radar, ele vai estar emitindo diversas linhas, né? Cada linha vai ser um pulso que o sensor vai estar emitindo. E quando essas linhas estão verdes, é porque no percurso do sensor até o final do comprimento dessa onda, né? Quando o sensor não capta a reflexão dela, quer dizer que não tem nenhum objeto na frente. Então quando não tem nenhum objeto na frente, ela vai ficando verde. E quando aparece algum objeto, as linhas vão ficar vermelhas aqui na proporção, né, da distância que está do sensor. E também já vai aparecer a distância aqui nesse campo. A gente vai mostrar agora esse funcionamento aqui na prática. Então a gente tem aqui a parte do processo, né? Ele transmite esse visual para a gente. E o radar captando a distância dos objetos que estão na frente. No caso aqui da garrafa, está calculando a distância de 25 centímetros. Aqui com 2 objetos, né? Não. Refletindo na minha mão e o sensor vai estar captando de volta. Durante todo o percurso ela vai ficar vermelha se deixar algum obstáculo na frente. Site da plataforma, site oficial da plataforma Arduino. O projeto de referência que foi passado pelo professor e alguns livros também, o hardware e o tipo.
Matheus, Sabino.